Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para mais uma aula, para mais um encontro de leis penais especiais. E o nosso tema é a Lei de Interceptação Telefônica, a Lei 9296 de 96. Nós estamos falando sobre os requisitos e finalidades, que é um dos pontos mais importantes da lei, né? Para não dizer o maior, o de maior importância. E agora nós vamos então para o último requisito. Vamos analisar o último requisito agora. Letra E. Elucidação dos crimes punidos com reclusão. Ou seja, uma certeza a gente tem aqui. O legislador se preocupou em usar a excepcionalidade das interceptações telefônicas para os delitos mais graves. Só vim e ver que o artigo 2º diz isso. Nós temos um fato investigado, constituir infração penal punida no máximo com pena de detenção. Se for no máximo com pena de detenção, não será admitida. Logo, a contrário senso, tem que ser então a pena privativa de liberdade, reclusão. Então sabemos que reclusão aqui, meus caros, é uma modalidade de pena privativa de liberdade, inclusive sendo a mais rigorosa. Dessa maneira, algumas situações a gente já vai excluir, a gente já vai eliminar, porque a gente já vai ter a certeza de que não há a possibilidade de uma interceptação telefônica, certo? Por exemplo, vamos pôr assim, ó. Não pode. Não pode. 1. Crimes apenados com detenção, sendo detenção o que? Uma espécie de pena privativa de liberdade. Menos rigorosa. Os crimes apenados com detenção têm pena menos grave que os de reclusão. O sujeito que é condenado por um crime apenado com detenção, ele não pode iniciar o cumprimento da pena, por exemplo, no regime fechado, somente no regime semiaberto ou aberto. Então não tem razoabilidade de abrir precedente de interceptação telefônica para esses crimes. Para detenção, por exemplo. Do mesmo jeito, meus amigos, por óbvio, não pode também visando as
Contravenções penais. O que é contravenção penal? Um grande jurista chamado Nelson Hungria chamava contravenções penais de crime anão. O que era o crime anão? É o crime que não tem muita importância. É um delito de pouca importância. Nem crime é. Contravenção é uma infração penal, certo? De ínfimo potencial ofensivo. Em tese. Porque é uma grande pena essa proibição aqui. Um exemplo de contravenção penal é a exploração ilegal de loteria, conhecida como jogo do bicho, que, embora tolerada pela sociedade, né, alimenta o crime organizado. Então, as interceptações telefônicas, elas poderiam muito bem ser úteis na elucidação desses fatos, mas, como nas contravenções penais não há reclusão, a pena privativa de liberdade é prisão simples, não tem como admitir também. Não vai ser admitido. Certo? Mas também não se admite, meus amigos, infrações político administrativas, seja de prefeitos, seja de presidente da República. Por quê? Porque essas infrações político-administrativas, na forma grosseira de se dizer, elas são chamadas de crimes de responsabilidade. E os crimes de responsabilidade não são punidos com reclusão. É a perda do cargo e inelegibilidade pelo período de 8 anos. Certo? Claro, se a conduta do prefeito ou do presidente também constituir, além da infração político-administrativa, além disso, ela ainda se caracterizar por ser um crime apenado com reclusão, não há dúvida, né, meus amigos, que nesses casos, nessas situações, sim, aí sim, admitida a interceptação telefônica. Ah, professor, e se é autorizada a interceptação telefônica para um crime apenado com reclusão? Todavia, no decorrer da captação, se descobrem outros crimes que são apenados com detenção. O que fazer? Resposta: depende. Podemos usar a serendipidade, se tiver relação de conexidade, né? Se tiver essa relação, serve, é válida, é lícita, certo? Se não tiver, meus amigos, entende a parte da doutrina, pelo menos a maioria, que também seria válida. Outra que entende que deveria ser remetido para o juízo competente a título de notitia criminis. Certo? Então, cuidado com essas situações aqui, que elas não será cabível uma interceptação telefônica. O crime tem que ser, no mínimo, com reclusão. E assim, a gente chegou a uma conclusão, né? Muito importante nesse primeiro momento. O que? Primeira coisa, tem que ser para investigação criminal e instrução processual penal. 2, prova de materialidade e indício de autoria. 3, excepcionalidade. 4, qual era o 4º requisito mesmo? Que até eu esqueci agora. São 5 e eu acabei esquecendo. Bom, eu não vou fazer a prova, né? Autorização do juiz competente
investigação criminal, instrução processual penal, prova de materialidade, indício de autoria, excepcionalidade, crimes apenados com reclusão. Tem que lembrar bem disso. Quem vai fazer a prova, obviamente. Certinho? Agora, a gente tem uma questão dos requisitos para encerrar esse tema, que é uma coisa bem interessante, e eu gostaria que os senhores tomassem um pouquinho de cuidado apenas. Só para não deixar passar em branco, eu vou falar sobre isso, porque eu acho que é de extrema importância. Para não deixar passar em branco, é importante a gente lembrar sobre as condições objetivas. Condições objetivas que podem ser de punibilidade, e de procedibilidade. O que são condições objetivas de punibilidade? São situações, amigos, que exigem a comprovação de um requisito de direito material para a comprovação do crime. Por exemplo, nos crimes contra a ordem tributária da Lei 8.137, tem que haver a comprovação do ilícito fiscal. Sem essa comprovação, não é possível realizar a interceptação telefônica. Tem que estar cumprida a condição objetiva de punibilidade. Já a condição de procedibilidade diz respeito à matéria eminentemente processual. Requisito processual que, se não for obedecido, não tem como termos a ação penal. Por exemplo, a ausência da requisição do ministro da Justiça nos crimes contra a honra praticados contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Certo? Faltou, não adianta ter interceptação telefônica, porque falta a condição objetiva de procedibilidade. Certo? Cuidado com esses pontos também. Fechamos aqui, meus amigos, então, o número 4. Fechamos finalidade e requisitos. Entramos no número 5. O número 5 é rapidinho, mas eu preciso bastante da atenção de vocês. Número 5. Interceptações em face da época do crime e da vigência da lei regulamentadora. Aqui está.
Meus caros, essa questão é uma questão muito interessante, porque fala sobre a questão da ilicitude das provas obtidas pela violação do sigilo telefônico no período em que nós tínhamos o artigo 5º, inciso 12, mas nós não tínhamos ainda a Lei 9296 de 96. Vejam, a nossa Constituição Federal, ela é de 88. A lei regulamentadora só veio 8 anos depois. Como é que ficavam as interceptações telefônicas realizadas nesse limbo? Essa é a grande questão. Aí é que está. O que acontece, pessoal? Existe uma parte da jurisprudência, tá? Uma parte pequena da jurisprudência, pode-se dizer assim, que entendia que essas interceptações eram lícitas, porque existia, de forma frágil, uma interpretação permissiva no Código Brasileiro de Telecomunicações. Então se entendia que enquanto não viesse uma lei regulamentadora, como o artigo 5º, inciso 12 exigia, usava-se como gambiarra o Código Brasileiro de Telecomunicações. Todavia, o que aconteceu? A maioria da jurisprudência entendia ser ilícito, porque não era a ideia do legislador. Primeiro que o Código Brasileiro de Telecomunicações ele não é totalmente claro quanto a essa permissão. Segundo que o legislador deixou bem claro que é preciso norma regulamentadora. Se já disse isso, o Código Brasileiro de Telecomunicações ele já praticamente não teria sido recepcionado. E é por esse motivo que a maioria da doutrina e da jurisprudência entendia que realização de interceptação telefônica sem autorização judicial antes da Lei 9296 de 96 era uma prova ilícita. A maioria entendia como ilicitude da prova e não poderia utilizá-la. Certo? Tá. E quando entrou em vigor a Lei 9296 de 96, o Supremo Tribunal Federal manteve a posição, dizendo que o artigo 5º, inciso 12, não é auto-aplicável. Então, o que acontece? Continuavam sendo ilícitas, porque além de ter vindo agora a Lei 9296, certo? Além de ter vindo a Lei 9296, automaticamente a Constituição não recepcionou o Código Brasileiro de Telecomunicações. Até aqueles que eram adeptos à licitude tiveram que se curvar para a ilegalidade da medida. Agora, o crime ocorreu antes da Lei 9296 de 96. Antes. Tá? O crime ocorreu antes. Mas a interceptação foi autorizada após a Lei 9296 de 96. Olha que interessante o que aconteceu agora. Olha que interessante a situação que a gente tem agora. O crime ocorreu antes, a interceptação depois. Essa prova para a jurisprudência é lícita ou ilícita? Para o STF, amigos, a prova é lícita, porque respeita o devido processo legal, sem falar que a lei de interceptação telefônica tem natureza processual, valendo a partir dali, não interferindo nos fatos passados. Preenchidos os requisitos,
a interceptação valeu, sem problema nenhum, até porque ela vale a partir da sua entrada em vigor. Então, cuidado, pessoal, cuidado. Crime ocorrido antes da Lei 9296, ilícito. Crime ocorrido antes ou depois da Lei 9296, lícito, licitude. Certinho? Show de bola. Matamos o item 5 sem escrever nada no quadro. Que coisa bonita. Vamos para o número 6. Mas o número 6 é legal. Número 6 trata da legitimidade ou legitimação. Nós encontramos a legitimidade ou a legitimação no artigo 3º da lei. Vamos dar uma olhadinha no artigo 3º. Vamos ver o que ele diz. Deixa eu só ver como eu estou de bateria. Sempre é bom, sempre é importante. Não dá para falhar nessas situações, né? O artigo 3º, meus amigos, ele diz o seguinte, vamos nele. A interceptação das comunicações telefônicas, sempre lembrando, interceptação estrito sensu e escuta telefônica, poderá ser determinada pelo juiz, de ofício. De ofício quer dizer, meus caros, pela sua própria iniciativa, sem que ninguém provoque ele. Ele, juiz, decide realizar a interceptação telefônica. Ou a requerimento. Requerimento, meus amigos, é um pedido. Requerimento é um pedido, certo? Requerimento da polícia na investigação criminal. Essa investigação criminal que os senhores estão vendo aqui é uma investigação criminal que pode ser o inquérito policial, mas também pode ser investigações prévias, como nós já vimos em outras situações. Pode ser também investigações prévias, isso aí não há empecilho algum, certo? Do representante do Ministério Público. Só que o MP é mais amplo, porque é investigação criminal, assim como a polícia, e instrução processual penal. Então, como é que fica aqui a legitimidade? Quando se fala em legitimidade, a pergunta que tem que se fazer é a seguinte: quem pode, certo? Quem pode, primeiro, determinar ou requerer a interceptação telefônica. E pelo que a gente viu ali do artigo 3º, nós temos para determinar o juiz de ofício, lembrando que só o juiz pode autorizar uma interceptação telefônica, membro do MP não pode, autoridade policial não pode, mas eles podem requerer.
Polícia Ministério Público. Polícia nas investigações. Está aqui. Polícia nas investigações. MP nas investigações e na instrução penal. Ou seja, polícia cautelar preparatória. MP cautelar preparatória. Ou incidental. Certo? Tá ali. Preparatória ou incidental. Bacana, legal, tudo certinho. Agora vem a grande questão. Para a lei, são somente essas pessoas. Mas eu não tinha dito para vocês que as interceptações telefônicas podem ocorrer também em crimes de ação penal privada? E quando se tratar de um crime de ação penal privada, quem é o titular é o MP? Não. O titular é o ofendido. Nesse caso, meus amigos, mesmo que a lei não fale, mesmo no silêncio da lei, é importante colocar, certo? Aqui também, a figura do ofendido na ação penal privada. Claro, dando vistas ao MP, porque o MP é fiscal da lei. Do mesmo jeito quando a polícia requer. Quando a polícia requer, o juiz tem que estar à vista ao Ministério Público, certo? Primeiro, porque ele é o interessado na ação penal, e segundo, porque ele é fiscal da lei. Então, tem que dar vistas, mas o ofendido em ação penal privada pode. O assistente, também conhecido como assistente de acusação, meus amigos. Assistente ou assistente de acusação. Como é que fica a situação dele? Ora, o Código de Processo Penal diz que ele pode propor qualquer meio de prova. A interceptação telefônica é um meio de prova. Então, nada impede que o assistente também requeira interceptação telefônica. E a defesa? Existe algo que impeça? Não. Nada impede que a defesa requeira também ao juiz a interceptação telefônica, sem problema nenhum. Ah, mas é óbvio que o investigado ou acusado não vai falar nada que o comprometa. Eu também acho. Também acho. Mas nada impede dele requerer. Então nós temos ao todo, meus amigos, vários legitimados. Isso aí é muito importante que a gente saiba. Certo? E para fechar, eu já vou matar o número 7 aqui. Que é o prazo. Por quanto tempo dura a interceptação telefônica?
A interceptação telefônica dura, meus amigos, 15 dias. 15 dias prorrogáveis por igual período. A lei não diz se pode ser prorrogado uma vez só ou mais de uma. Entende a doutrina e a jurisprudência que pode ser prorrogável por quantas vezes for necessário. Certo? Cuidado em relação a isso. Por ser algo que para o réu tem que ser o menor tempo possível, a gente usa o tempo de direito material do Código Penal, artigo 10 do Código Penal brasileiro. Conto o primeiro dia, desprezo o último. 15 dias prorrogável por igual período, mas não é apenas uma vez. Pode ser prorrogável por mais vezes. Certinho? Estamos entrando no final. Vai faltar mais 1 ou 2 blocos que nós vamos concluir na sequência. Então, é só vocês clicarem aí para darmos continuidade e fecharmos o nosso tema. Um grande abraço, até a próxima, valeu!